Olá, quarto ano! Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de aula, mais uma semana de trabalho. Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine. Faremos atividades de matemática, alguns problemas e alguns exercícios. Número 1. Observe o número 1432. Ele é constituído por... Eu quero saber quantas unidades de milhar tem esse número, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Para isso, para ficar mais fácil, eu posso escrever esse número, olha lá. 1432, correto? 1432. E aí eu vou lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E aí fica fácil, olha bem. Quantas unidades de milhar eu tenho? 1. Quantas centenas eu tenho? 4. Quantas dezenas eu tenho? 3. Quantas unidades eu tenho? 2. E aí eu marco a resposta aqui. Exercício 2. Observe a cartela de bingo. Então aqui eu tenho uma cartela de bingo. Os participantes de um jogo de bingo precisavam de uma linha completa para ganhar o prêmio. Na cartela acima, o participante deixou de ganhar por apenas um número. O número que faltou para este participante ganhar pode ser representado, decomposto da seguinte forma. Então, olha a minha cartela de bingo. Qual foi o número que faltou? 57. Eu vou escrever o número 57 aqui e vou fazer unidade e dezena. Então, quantas dezenas tem o meu número 57? 5 dezenas. E quantas unidades? 7 unidades. Então, 57 possui 5 dezenas e 7 unidades. Vocês vão encontrar esta resposta aqui. 3. Na brincadeira, cada criança joga 3 bolas para tentar acertar a boca do palhaço. Paulo acertou 3 bolas na boca do palhaço. Cada acerto vale 5 pontos. Quantos pontos Paulo marcou? Uma bola vale 5 pontos. Ele acertou 3 bolas, então eu tenho 3 vezes 3 acertos de 5 pontos. Faço uma operação aqui e assinalo a alternativa correta. 4. Cláudio jogou videogame com seu irmão Lucas. Lucas fez 6.410 pontos. E ele, o Cláudio, fez 1.880 pontos. Quantos pontos a mais Cláudio precisaria fazer para empatar com seu irmão? Quando eu falo empatar, é ter a mesma quantidade de pontos. Por quê? Porque o Cláudio tem menos pontos do que o Lucas. Então, quantos pontos falta para o Cláudio chegar à quantidade de pontos do Lucas? Que operação que eu faço aqui? Qual é a diferença entre um e outro? Quando eu falo em diferença, que operação que eu falo? Vamos fazer a sentença matemática, o cálculo e a resposta completa.
Quantos pontos a mais Cláudio precisaria fazer para empatar com seu irmão? A resposta ficará assim: Cláudio precisaria fazer a quantidade de pontos para empatar com seu irmão. 5. Carolina digitou 609 em uma calculadora. Qual número apareceu no visor dessa calculadora? Então, qual é o número 609? 6. Em um teatro, há 126 poltronas distribuídas igualmente em 6 fileiras. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Eu tenho o total de poltronas, 126. E essas poltronas estão distribuídas, estão divididas em 6 fileiras. Quando eu tenho a palavra distribuídas, que operação que eu faço? Porque eu quero saber quantas poltronas tem em cada fileira. Em uma fileira. Então eu faço a sentença e o cálculo e a resposta completa. Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Em cada fileira foram colocadas poltronas. Quantidade, poltronas. 7. Numa compra de supermercado, gastei R$236. Se paguei com 3 notas de R$100, qual é o valor do meu troco? Quantas notas de R$100 eu usei? 3. Então eu posso desenhar essas notas. Olha lá. 100, 100 e 100. Quantos reais eu tenho aqui? R$300. Então eu paguei com R$300. Qual foi o preço da minha compra? 236. Quando eu falo a palavra troco, então eu dei 300 para tirar 236. Qual foi o meu troco? Que operação que eu faço? E por último, o exercício 8. Para fazermos o exercício 8, antes de vocês resolverem, o professor Lucas vai explicar para vocês alguma coisa aqui de pentágono, quadrado, retângulo e triângulo. Observem aqui. Então aqui eu tenho uma folha com triângulos, com quadriláteros e com pentágonos. Por que é que eu chamo essas 3 figuras de triângulos? O que é um triângulo? É uma figura que possui 3 lados. Então, toda vez que a minha figura tiver 3 lados, ela é um triângulo. Olha bem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, se tem 3 lados, recebe o nome de triângulos. E aí eu tenho os quadriláteros. Os quadriláteros possuem 4 lados. Olha bem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os quadriláteros recebem nomes especiais. Por exemplo, um quadrilátero igual esse, que tem todos os lados iguais, recebe o nome de quadrado. Então aqui eu tenho um quadrado. E aqui eu tenho um retângulo, por quê? Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então eu tenho um retângulo. Então são quadriláteros porque possuem 4 lados, mas aqui se chama quadrado e aqui se chama retângulo. E por último, eu tenho os pentágonos, que possuem 5 lados. Olha lá, 5 lados. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para revisar,
Triângulos possuem 3 lados. Quadriláteros possuem 4 lados. Eu posso ter quadrado ou retângulo. E os pentágonos possuem 5 lados. E aí fica mais fácil fazer a atividade 8. Veja a figura formada por um pentágono, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Então eu vou pegar aqui na figura 1 e vou contar quantos ladinhos ela tem. Olha lá. 1, 2, 3. E eu marco aqui, ó. A figura 1 tem 3 lados. Fica super fácil de fazer. A figura 2. 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 lados. Os 4 lados dela são iguais. Então, ela é um quadrado. E assim por diante. Eu conto quantos lados tem a figura 3, quantos lados tem a figura 4, e aí eu encontro a resposta correta. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com o professor Lucas, tanto através do grupo do WhatsApp ou também no particular. Uma boa aula, bons estudos e caprichem. Abraços!